Web Rádio Fraternidade apresenta Rossandro Klingen, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online, com a apresentação do tema Jesus acalma a tempestade. Meu amigo, 50 minutos de fala, mais uns 20 minutos de pergunta. Deixa eu botar o relógio aqui. Pera, calma, porque eu sou Não, pode ficar tranquilo, a gente está em casa. Mas eu boto aqui porque eu fico vendo, ele fica melhor para mim, assim, hoje em dia. Tranquilo. Vai que eu aqui, pronto. Agora eu tô olhando a hora. Pronto, perfeito, vamos embora. Então tá bom, fica à vontade, 50 minutos mais ou menos de fala, 20 minutos de pergunta e resposta. Gratidão, Tá bom. Fica à vontade, tá bom? Boa palestra, Rossandro. Obrigado, Divina. Obrigado, Rubens. Obrigado a todas vocês que estão nos assistindo, a todos vocês. São 13 anos de Web Rádio Fraternidade, então a gente sabe da importância desse trabalho que vocês têm, do congresso em si, né, que o primeiro já foi um sucesso incrível e não é diferente virtualmente, são vários canais agora chegando a vários corações e a minha alegria de estar aqui com vocês. É claro que a gente está muito saudoso de nos encontrarmos, de nos abraçarmos, mas certamente tem um sentido muito amplo em tudo que está acontecendo, tanto para cada um de nós, individualmente como pessoas, como para a coletividade humana. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa história tão bonita que fala de um Cristo que acalma as tempestades. E nada mais propício do que nesse momento em que ondas, né? Uma onda, 2 ondas, 4 ondas de Covid, como se uma grande tempestade se abatesse sobre a face da Terra, e nós precisamos então recobrar a nossa esperança que, embora estejamos em tempestades, às vezes mais ou menos intensas, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida familiar, no trabalho, na nossa vida coletiva, aquela nau, ela tem sempre alguém que está dirigindo ela, e é o Cristo. Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente pode encontrar a história de Jesus acalmando a tempestade em 3 passagens. A gente vê isso em Mateus, lá no capítulo 8, do verso 23 ao 27, vê isso em Marcos, no capítulo 4, no capítulo 8 de Lucas, e são todos relatos da mesma história, mas dão sempre a mesma perspectiva, sempre dão a perspectiva e acrescentam nessa visão de mundo. Todos eles nos encorajam hoje, sobretudo nesse momento, a importância de entendermos que em qualquer circunstância, qualquer que seja ela, é preciso que a gente entenda que não estamos caminhando só, não estamos atravessando sozinhos uma tempestade. Jesus está conosco, está nesse barco. Muitas vezes, aparentemente, como nessa passagem que a gente vai falar um pouquinho hoje, dormindo lá na proa, aparentemente indiferente à dor, às circunstâncias adversas que nos chegam, mas com uma confiança absoluta de que tudo tem um porquê e a capacidade incrível que ele tem de deixar muito bem claro o que aconteceria, e mesmo assim os discípulos esqueceram, como muitas vezes a gente esquece, né? O simbolismo que a gente percebe por trás dessa história de Jesus acalmando a tempestade traz um encorajamento, uma esperança para que a gente possa enfrentar essa tempestade, as tempestades que virão, porque assim é a vida, ela tem intempéries. A gente tem uma sociedade em que muitas das variáveis não dependem de nós, então muitas vezes a gente faz o nosso melhor projeto, planeja do melhor modo, age da melhor forma, mas existem outros irmãos nossos encarnados, existem circunstâncias que estão para além de nós mesmos que se abatem sobre a nossa vida, exigindo de nós uma resiliência cristã, uma resiliência ativa no Evangelho de Jesus, para que a gente possa não perder a esperança e manter a serenidade possível. Não que a gente não perca de vez em quando essa serenidade, se desespere em nossa humanidade, mas tentar recobrar rapidamente. Eu percebo essa história muito mais como um convite, não para que a gente consiga estar o tempo inteiro completamente imune, indiferente a toda a dor do mundo ou a dor que chega até a nossa vida. Não se trata disso, não se trata de uma exigência, de uma perfeição espiritual que nós não temos, mas ao menos que seja um convite para que a gente possa recobrar o mais rapidamente a nossa consciência e a nossa esperança em quem realmente nos acalma o coração, que é o Cristo.
Essa história ela começa depois que Jesus havia pregado para uma multidão de pessoas. Então ele entra num barco, é importante a gente perceber todos esses eventos, ele entra num barco com os discípulos, dizendo que eles vão atravessar o mar da Galileia até o outro lado. Então Jesus diz assim, nós vamos entrar nesse barco e nós vamos até o outro lado. Estava muito claro o que ele tinha dito, que a travessia seria feita. Só que enquanto eles atravessam o mar, Jesus começa a descansar e dorme na proa do barco. Uma tempestade muito grande de vento e água começa a tomar conta do todo o cenário e o barco começa meio que a ser inundado, que obviamente provoca um desespero nos discípulos. Enquanto isso acontecia, Jesus dormia lá na popa. Os discípulos começam a acordar Jesus para avisar o que estava acontecendo. Jesus então se levanta, repreende os ventos e as ondas e elas param. Mas ele faz uma pergunta, essa narrativa lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 25. Onde está a sua fé? E aí, está lá também no Evangelho, dizendo assim, que eles ficaram com medo, mas ao mesmo tempo se maravilharam, dizendo uns aos outros, quem é este que manda o vento se acalmar? E ele se acalma, que manda as ondas abaixarem e elas baixam, obedecem. Quem é este homem? Ali a gente também percebe que a nossa relação com Jesus é uma relação que estamos sempre nos maravilhando com o que ele faz em nossas vidas. É sempre incrível perceber quem é esse homem que acalma a minha vida, quem é esse que mantém a minha esperança, quem é esse que acalma as ondas, que responde às circunstâncias. Quando a gente se permite se relacionar com Cristo, a gente vai ter sempre uma grata surpresa, sempre uma emoção renovada de perceber que ele age desde as coisas mínimas, e é incrível como cada um de nós, se fizer um retrospecto de vida, vai perceber o carinho que ele atende a nossa, aquilo que a gente pede, não a nossos desejos infantis, mas as nossas necessidades humanas imperiosas, como ele atende às vezes com detalhes. Ele atende com tanto detalhe que a gente se pergunta assim, e eu mereço tanto carinho? E se ele atende, obviamente, a um detalhe pequeno, ele atende a coisas grandiosas também quando necessárias. Mas qual é o significado que está por trás dessa história? Como é que a gente pode entender, obviamente, as muitas leituras que foram feitas, que faremos, e como cada um de nós vai sentir isso em nós hoje, reverberando. Pensa na tua história, pensa em como você está vivendo essa tempestade, seja da pandemia ou as tempestades que estão se abatendo sobre a tua vida, uma doença, um relacionamento que parece que não vai acontecer, uma família em alto grau de conflito, uma ansiedade sobre o mercado de trabalho e tua vida profissional e as contas por pagar. Quantas angústias tão humanas tomam conta do nosso coração e como essa história pode ser uma resposta para o que você está vivendo hoje. Porque lembre, essas histórias não são contadas como se fossem mitos que fazem e que reverberam sobre pessoas do passado, mas os personagens com os quais Jesus se encontravam, eles têm as mesmas características, angústias, medos e vacilações humanas que eu e que você tem. Então não pensa nessa história como algo que está lá, mas como algo que está hoje. Não pensa nesse acalmar a tempestade como uma coisa que Jesus só fez naquele momento para os seus discípulos diletos, mas que ele faz a qualquer momento para qualquer um de nós. Não coloque essa história longe da tua vida, coloca próxima, coloca como íntima. Essa história ela tem muita importância no dia de hoje, porque é incrível ver a paz que Jesus teve nessa situação e a completa turbulência em que os discípulos estavam. Essa diferença gritante entre a serenidade dele que dormia na polpa do barco, porque disse: nós vamos atravessar o lago, o mar da Galileia, nós vamos para outra margem, ponto. E os discípulos angustiados, porque esqueceram tão claramente que ele falou que a travessia seria realizada. É muito natural nessas circunstâncias percebermos a diferença da instabilidade psíquica nossa e da estabilidade psíquica de Cristo. E quando nós temos ele como nosso modelo, nós temos que entender de forma ampla, de forma completamente polissêmica no significado de modelo, de guia, de alguém cuja métrica estabelecemos para ser a nossa métrica. O objetivo é
termos essa capacidade de se pacificar, termos a capacidade de enfrentar as circunstâncias, as adversidades, com a serenidade de quem tem a garantia de que conseguiremos atravessar. Ele não especificou as circunstâncias da travessia, porque elas dependem de várias variáveis de escolhas que nós fazemos. Atravessar uma avenida é uma garantia, mas com que velocidade? Se eu vou respeitar os sinais de trânsito, se eu vou ser imprudente, atravessar antes da hora, se eu não vou estar na faixa de pedestre, se eu vou desconsiderar uma ciclovia que está no meio do caminho. Ou seja, tem um conjunto de escolhas que dependem de nós e que faz com que essa travessia de um ponto a outro, que é sempre garantida, seja mais ou menos turbulenta, de acordo com circunstâncias históricas e também de acordo com escolhas individuais. Muitas vezes essas tempestades que nos tiram a paz, elas estão aqui dentro da nossa cabeça. Elas não estão nem lá fora. Às vezes, são essas tempestades internas de medo, de dúvida, de receio, de sentimento de não merecimento, de que eu não mereço a paz, de que eu não mereço chegar do outro lado, que eu não mereço alcançar a meta. Processos internos em que nós nos sabotamos, em que desacreditamos de nós, a ponto que, obviamente, desacreditamos da nossa relação com Deus, porque se eu não mereço, de algum modo, eu não acho que Deus vai me dar, porque eu não mereço. Então, o objetivo é que possamos atravessar as circunstâncias da vida não com indiferença, não com irresponsabilidade, não com imaturidade, mas com a serenidade de quem sabe que as turbulências fazem parte, mas que a travessia sempre é uma garantia, porque Deus assim o garante através do Cristo. Jesus estava em paz e não se preocupava com a tempestade, mas ao redor dele, os discípulos estavam completamente com medo. Eles estavam temendo. E a gente percebe isso aqui, né? Que aí, na narrativa aqui de Mateus, no capítulo 24, diz assim: E eis que se levantou uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo inundado pelas ondas, mas ele estava dormindo. Olha, é claro que Jesus sabia o que aconteceria, mas ele sabia que a travessia era uma garantia. O vento e as ondas cercavam os discípulos, eram enormes e a sensação deles era de completo medo. A gente sabe que, de algum modo, Jesus sabia desde o início o que estava para acontecer, porque ele repreendeu os discípulos sobre a falta de fé. Eles não confiavam em Jesus, em tudo que ele podia e que ele faria, sobretudo para eles que já tinham percebido o que ele fez e pôde fazer. Naquele momento que a gente percebe é que os discípulos tinham muito mais medo da tempestade do que confiança em Deus. E isso determina muito gritantemente como nós iremos atravessar as tempestades da vida. Quem é mais forte? É o medo ou a confiança? Se o medo é quem é mais forte, há até uma tendência de que possamos criar uma profecia autorrealizadora e que o medo seja tão forte, que nós concretizemos aquilo que nós tememos. E acho que muitos de nós já experimentou isso. Muitas vezes é como se eu dissesse, não, mas o que vai acontecer é isso. O que vai acontecer é que o barco vai naufragar. E tomado de medo, imagina o medo como uma resposta de pânico. E sabe como é que acontece pânico? Quando a amígdala cerebral recebe uma informação, que é uma instância do cérebro do tamanho de um feijão, assim, e ela recebe a informação, por exemplo, uma bancada, e você tem aquele medo, e quando você tem uma síndrome do pânico, você é sequestrado, porque o medo vem à tona, mas junto com ele não vem uma resposta racional para mitigar, diminuir ou acabar com o medo. Naturalmente, quando você escuta um barulho tipo e você está de madrugada no computador, estudando, indo pegar um copo de água na cozinha, você tem um sentimento humano comum. Opa, que é isso? Esse medo natural de resposta de fuga é essencial para a nossa sobrevivência, só que esse caminho neurológico vai imediatamente por córtex cerebral, responsável pela razão, e aí você começa a ativar um conjunto de informações que podem te dizer: este é o barulho do meu vizinho que eu já conheço, que está batendo a porta chegando de madrugada, este é o barulho de uma vassoura que estava prestes a cair, que eu vi, mas não ajeitei, ela caiu, este é o barulho do gato, por exemplo, no telhado da casa, ou este é o barulho de um cano de escapamento de um carro. Ou seja,
quando esse córtex recebe essa informação, ele começa a passar por um crivo de possibilidades, e o que acontece no pânico é que essa informação não chega ao córtex. Então o medo toma conta de tal modo que você, em pânico, não sabe como agir. E é incrível porque num quadro de síndrome do pânico, a pessoa chega no hospital acreditando que está para morrer e 20 minutos depois, que é em média de 20 a 30 minutos, a crise cessa, o córtex recebe informação, você se acalma. Naquele momento, ou nos momentos da vida, nós temos um verdadeiro pânico psicológico, ou um pânico, uma pane na fé. O medo gera uma pane na fé. O medo dá tanta ênfase no problema que nos impede de ver as respostas lógicas por trás. E mais que isso, porque quando Jesus nos chama a atenção para a fé, e nós sabemos que fé raciocinada não é uma fé sem afeto, sem amor, sem acolhimento, também se trata de, às vezes, mesmo quando no escaneamento do meu córtex, as respostas que eu estou me dando, ou as minhas experiências anteriores, não são suficientes para acalmar meu coração. Não é a vassoura que estava ali, não é o carro que o escapamento fez um barulho diferente, não é um gato no telhado, ou seja, ou aquilo que eu fiz no passado não responde à minha angústia do presente, nada disso é uma resposta. É nesse momento em que eu lanço mão da minha esperança em Deus, dizer, eu não tenho uma resposta para isso, mas Deus tem. Então eu sei que eu vou atravessar a tempestade. E o medo cede lugar à fé. E aí entenda, não é que a gente não vá sentir o medo, é que a gente não vai se permitir sequestrar pelo medo, ser sequestrado por ele. E a gente vai recuperar rapidamente a lucidez. Mas muito bem, a resposta dos discípulos, e é por isso que eu quero reforçar aqui, não tome essa história como algo no passado e uma resposta de Jesus aos seus queridos do coração, discípulos diletos, porque somos todos por ele queridos do coração. Essa não é uma calma prometida àqueles homens daquela época e naquelas circunstâncias. Essa é uma resposta prometida para todos nós nessa época e em qualquer circunstância. Mas os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Entenda que eles estavam vivendo uma situação ali que eles já tinham vivido. Eles viveram pescando a vida inteira. Eles certamente devem ter encontrado outras tempestades no caminho, mas por algum motivo, naquele momento, eles temeram mais pela vida. Talvez tivesse sido maior que antes, ou talvez mesmo aquele evento estava para acontecer com uma lição simbólica sobre a capacidade de Deus agir na nossa vida. E a importância de nós recobrarmos rapidamente a nossa consciência. Porque o que a gente percebe aqui é o seguinte: se os discípulos eram pescadores, naquele mesmo mar da Galileia, e certamente enfrentaram outras tempestades, mas temiam aquela, em algum momento também nós percebemos a partir dessa passagem que, às vezes, as respostas que nós demos no passado a problemas do passado, nem sempre são suficientes para problemas do presente. E às vezes a gente se culpa, mas como assim? Eu já passei por isso e tirei de letra, por que eu estou com tanto medo agora? Talvez eles tivessem se perguntado, mas como assim? A gente já pescou aqui, já tivemos outras tempestades, outras ondas, por que tanto medo agora? Porque às vezes é assim. Às vezes as respostas do passado não respondem às angústias do presente, e é por isso que a nossa relação com Cristo precisa ser azeitada, precisa ser percebida, precisa ser continuada, precisa ser desenvolvida para que a gente possa perceber que as respostas novas sempre irão surgir. No momento da tempestade, ou das tempestades da vida, mas nessa especificamente, os discípulos eles deveriam ter percebido que Jesus tinha poder em muitas outras situações, dando a eles uma provisão da ação de Deus, que está presente em todas as circunstâncias, mas ainda assim, eles, como nós, eles são a representação do nosso psiquismo temeroso, do nosso psiquismo vacilante, né? Eles, como nós, eles entraram em pânico, como muitas vezes nós entramos. Provavelmente, eles responderam como nós responderíamos naquelas circunstâncias.
em nossas mentes humanas e finitas e que não consegue ver um pouco mais distante, não consegue ver um pouco mais além da onda, tudo o que eles viam naquele momento era uma eminente ameaça às próprias vidas. Então, por isso que a gente vê lá na narrativa de Mateus, então eles foram lá, acordaram dizendo, salve-nos, Jesus, nós estamos perecendo. É interessante porque talvez até eles tenham acordado Jesus não no primeiro momento, eles podem ter acordado Jesus não com o anseio de que ele salvasse, mas talvez para comunicar, olha, deu ruim, o barco vai afundar. A sensação de que é como se responder e dizer que o que a gente tem não é uma resposta insuficiente, que a gente vai naufragar, é o que muita gente faz diante da dor, do desespero ou das tempestades da vida. Em vez de chamar o mestre para nos salvar, muitas vezes nós não acordamos quem está na popa. Acho que isso é muito importante ser dito. Muitas vezes. Eu lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estava naquela onda de muitas viagens presenciais e Janine pegou uma pneumonia bilateral, que era incomum para a idade dela, era coisa de pessoas com idade bem avançada. E a primeira coisa que eu fiz, que nós fizemos, foi o clássico, sabe? Hoje é muito diferente. Hoje eu faço muito diferente do que aconteceu daquela vez. A primeira coisa que a gente fez foi, vamos para o melhor hospital que a gente tem acesso na cidade, vamos procurar os médicos, se uma pessoa não dava eficiência no tratamento, vamos a outra, vamos acessar as pessoas que nós conhecemos e ligar para pessoas que nós temos acesso. E ela só piorava, ela terminou indo para UTI, com medo de ir para UTI, terminou indo para UTI. Eu sei que eu estava em Congonhas nesse dia, eu lembro demais desse dia que eu estava em Congonha, embarcando para voltar para casa, quando minha cunhada disse, cunhado, você está vindo? Tô, o médico disse que ela não vai resistir. E eu lembro que eu vi aquilo ali e eu fiquei em choque. Mas naquele momento eu resolvi acordar Jesus na popa do barco da minha vida. Naquele momento eu disse assim, eu acho que eu busquei as pessoas, esqueci de buscar o mestre. E eu entrei no avião, segurando as lágrimas, e lá em cima nas nuvens disse, eu não consigo passar por tudo que eu preciso e fazer tudo que eu preciso sem ela. Então, por favor, meu Deus, por favor, restaura a saúde dela, que eu quero pousar na minha cidade com ela recuperada. E claro, na época você não tinha acesso à internet no avião. E é claro que eu fiquei o tempo inteiro entre Deus vai me ajudar e se ela morrer? Eu fiquei oscilando o tempo inteiro, mas eu fiquei muito mais confiante de que Ele vai me ajudar. Ele vai fazer isso. Ele vai acalmar a tempestade da minha existência. E eu lembro que quando eu pousei, minha cunhada disse, ela conseguiu sair da UTI e ela foi melhorando, melhorando, enfim. Hoje, acho que depois daquele dia e mais algumas outras experiências, a primeira pessoa que eu acordo é Jesus. Jesus, salva-me, estamos perecendo. Mateus capítulo 8, versículo 25. Jesus acalmando a tempestade. Quando você estiver em angústia, por favor, antes de buscar as pessoas influentes que você conhece, antes de confiar no seu poder, ou intelectual, ou financeiro, ou nos amigos influentes. Todas essas pessoas vão fazer tudo, elas são bem intencionadas, todo o seu conhecimento é importante, mas a primeira pessoa a ser acordada para a história, que está só esperando o nosso movimento, é Jesus. A primeira pessoa a ser consultada, o primeiro médico a ser informado do quadro da tua saúde. E muitas vezes nós continuamos confiando nos recursos pessoais, esgotáveis e limitados. Muitas vezes, ou confiamos nos nossos recursos pessoais esgotáveis e limitados, ou ficamos tão somente presos ao tamanho das ondas, do problema, da dor, da doença, das circunstâncias. E esquecemos que ele disse que a gente vai passar de uma margem para outra. Então, eles não vieram para Jesus pedindo necessariamente para acalmar as ondas, mas para que ele salvasse. Ou seja, podiam morrer, mas nos salva.
simplesmente porque Jesus estava dormindo. Eles pensavam que todos iam morrer. Eles estavam fazendo um trabalho muito bonito, eles pregavam, eles iam com Jesus como discípulos o tempo inteiro. Ainda assim, eles tinham uma visão limitada, eles não sabiam se eles iam sobreviver à tempestade para cumprir essa tarefa. Então Jesus lhe disse antes de partir que eles chegariam do outro lado, mas quando a tempestade chegou, eles esqueceram dessa promessa e entraram em pânico. E a gente faz muito isso. A gente esquece. Porque talvez a gente crie infantilmente a visão de que quando se diz você vai atravessar de um lado para outro, a gente acha que vai atravessar num mar calmo e sereno e tranquilo, alguns até achando que alguém vai remar por nós e nos levar de um lado a outro, num tédio absoluto em que você fica numa contemplação sem nenhum esforço fazer para atravessar por outro lado. Quantas pessoas desistem porque elas querem que alguém reme? Elas querem que alguém as ponha no barco, elas querem que alguém tire do barco, elas querem que alguém dê comida enquanto o barco navega. As pessoas não esperam o óbvio. O óbvio é que vai ter tempestade, vai ter dia quente, vai ter dia frio, vai existir um conjunto de mudanças de climas, de temperaturas externos e internos. Vai ter dia que o sol vai estar brilhando, mas eu vou estar sombrio dentro de mim. Vai ter dia que vai estar tudo nuvens completamente carregadas, parecendo que tudo vai desabar, mas a minha esperança interna está tão vívida que é como se um dia lindo estivesse diante de mim. E muitas vezes essa incapacidade de perceber que as travessias têm problemas e têm momentos difíceis e momentos de solidão. E nesses momentos de solidão, porque muitas vezes é claro que você está no barco com alguém do teu lado, até para dividir o medo. Né? Quando a gente vai assistir um filme de terror que tem alguém do lado, a gente tem menos medo que quando está só. Então, talvez passar por aquele momento de dor com alguém dividindo com você, sim, é tão importante, mas e se não tiver ninguém com você? Na polpa do barco, Jesus está esperando que você o acorde para que acalme a tempestade. Isso é uma mensagem redentora, é uma mensagem que traz para o nosso coração um sentimento profundo da esperança, algo que se perde tanto em dias como esse, algo em que as pessoas tão tumultuadas, tão preocupadas com as ondas. Nós vivemos um momento da história humana que não somente tem tempestades como a pandemia, mas nós estamos criando tempestades, ou como nós vemos no Evangelho lá, os tormentos voluntários. Quantas das ondas que estão mais nos atingindo são menos da pandemia e muito mais do nosso conflito, da nossa cacofonia, da nossa incapacidade de se comunicar, de se respeitar, de viver num jogo de acusação de nós contra eles, destruindo as famílias, brigando em nome de homens falíveis, levantando bandeiras de homens falíveis, esquecendo a bandeira do Evangelho. As tempestades muitas vezes somos nós mesmos que criamos, nós mesmos que insuflamos, ondas que nós mesmos projetamos. E nem assim, em meio à tempestade que nós criamos, ou que nos chega, ou se junta a tempestade que nós criamos com as tempestades que chegam, nós paramos, respiramos e dizemos, calma. Porque se eu estou chamando Jesus para acalmar a tempestade, perceba isso. Preste muita atenção a isso. Se eu estou clamando a Deus para acalmar a tempestade, Ele não vai acalmar uma tempestade que eu queira que mantenha-se alta. Se eu estou pedindo para Deus trazer paz na minha vida, essa paz não vai vir se eu estou no conflito e na guerra. Se eu me alimento do conflito e da guerra. Se eu alimento de destruir as pessoas, de conflitar, de maltratar, de denegrir. É nem a palavra mais a ser usada, de diminuir as pessoas, né? De tentar tirar a honra das pessoas. Se eu estou querendo paz de espírito, mas eu sou aquele que adora o conflito, que me alimento das mentiras, eu não estou pronto para acordar Jesus para acalmar a tempestade, que eu quero que continue tempestade, que eu crio todo dia. Não chame Jesus para acalmar uma vida que você quer que esteja em conflito, porque Ele respeita a sua decisão. Então, se você quer estar em conflito, se você quer estar acusando as pessoas, destruindo, mentindo, acreditando em mentiras, se alimentando de mentiras, dividindo as pessoas, não chame o príncipe da paz
para acalmar a guerra que você quer manter, porque ele não vai fazer isso. É importante a gente saber disso, porque os discípulos, quando eles acordam Jesus, eles estão querendo sim que ele acalme. Mas muita gente quer manter o conflito, mas quer ter paz. Muita gente quer que a tempestade acalme, mas é quem mais insufla as ondas de equívocos, de mentiras que rolam hoje no mundo. Precisamos entender isso muito claramente, porque pedir para acalmar é também pedir para ser calmo. Pedir que Jesus acorde para acalmar as ondas é dizer: eu também quero me acalmar quando as ondas se acalmarem. E mesmo que tenha sido eu que insuflei essas ondas, mesmo que tenha sido eu que criei essas circunstâncias, mas eu posso dizer assim: agora eu cansei da minha infantilidade, da minha ingenuidade, da minha teimosia, eu quero calma. Eu quero, conforme Jesus nos prometia, a paz que excede todo o entendimento. Porque eu estou aqui em busca de um apaziguamento confiando em homens, quando a paz só vem do Cristo. E esse apaziguamento que eu confio em homens só dá decepções, angústias e divisões. O que podemos aprender com um Jesus que acalma as tempestades? Que lição nós podemos tirar dessas que a gente já tem discutido aqui enquanto eu falo? Os discípulos, naquele momento, eles escolheram o medo ao invés da fé. Mas hoje a gente tem a oportunidade, hoje, nesse momento, de escolher a fé ao invés do medo. Mesmo nas pequenas coisas da vida, a gente pode ter certeza de que Deus está observando. Talvez a gente fique assim pensando: poxa, mas isso é tão pequeno para eu pedir conselho a Deus. Seria como a gente em casa achar que, não é, eu vou arrumar, vou arrumar aqui os livros aqui atrás de mim. Imagine que essa biblioteca eu tenha recebido dos meus pais. Parece uma coisa tão pequena, mas se eles vivem nessa biblioteca há muito mais tempo, apesar de ser uma coisa tão pequena, arrumar esses livros, eles podem dar uma orientação que eu nunca pensei. Eles têm essa experiência maior que eu, então você imagina como é a relação com o sagrado, com Deus. Então, para as coisas mais simples, imagina entrar esse que Emmanuel vai chamar de estado de prece. É um estado de relacionamento constante com um filho que pede ao pai o tempo inteiro orientação em qualquer circunstância. Me leva seguro no trajeto até o meu trabalho. Obrigado pelo alimento na minha mesa. Obrigado pelas pessoas que comigo vivem essa jornada e que tornam minha vida mais leve. Obrigado pelas pessoas que nessa jornada tornam tudo mais difícil, mas que instigam minha alma a testar minhas virtudes para que eu me torne de fato melhor. Obrigado por todas as circunstâncias que estão me forjando e me fazendo aprender e me gerando resiliência. Essa relação o tempo inteiro em que eu percebo, né, a ideia de que quando eu convivo com Deus na minha vida e tenho Ele como meu maior conselheiro, provavelmente as minhas respostas para as circunstâncias serão assertivas se eu escutar o conselho de Deus. Ah, Sandro, mas como é que eu vou escutar o conselho de Deus? Eu não escuto. Não bota o ouvido para as nuvens em direção esperando uma resposta do alto, como no filme de Hollywood, o conselho é esse, com a voz de Deus assim, bem, né, assim, teatralizada. Ele vai se manifestar através de inúmeras formas para comunicar aquilo que nós perguntamos. Um texto que a gente abrir, quando a gente abre o Evangelho, uma mensagem, alguém vai falar, até às vezes uma postagem na rede social vai ser a resposta do que você está pedindo, e você percebe a sincronicidade dessa resposta do Sagrado em tua vida. Então, muitas vezes, nós podemos ressoar ou se comportar como os discípulos nessa situação. Há momentos em que nós teremos fé e a gente não vai se preocupar, mas há momentos em que a gente vai vacilar, em que a gente vai ficar no medo. Sempre houve momentos em que escolhemos o medo em detrimento da fé. Mas no nosso processo de evoluir espiritualmente, de crescer, de amadurecer espiritualmente, o que nós queremos é fazer uma mudança na balança. E se hoje o medo domina nossa vida mais que a fé domine mais que o medo, até que um dia
sim, em algum momento, o medo não faça parte do nosso vocabulário. Há muitas pessoas hoje, incluindo cristãos, incluindo pessoas que têm uma crença absoluta em Deus, que assumem a posição de que o mundo está desmoronando, embora possa até parecer, né? A gente não pode perder a esperança em Deus. Nossa esperança repousa nele. É nessas circunstâncias que a gente consegue entender como essa relação vai se estabelecendo. Ele está conosco em meio à tempestade. E é interessante porque quando a gente lembra aqui uma passagem de Paulo à comunidade dos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é somente gostar de Deus. Qualquer pessoa minimamente lúcida gosta de Deus. Amar alguém é se inspirar neste alguém e viver segundo os princípios desse alguém. Quando nós amamos os nossos pais, por exemplo, nós aceitamos os princípios que eles estabelecem como norma de conduta para aquela família. E fazemos isso com tanta firmeza que, mesmo discordando de alguma forma, a gente espera criar nossa família para lá fazer diferente. Porque na casa deles nós respeitamos a forma com que eles estabeleceram e as regras. Mesmo que em algum momento a gente fique chateado, mas nós respeitamos pelo amor que nós temos. A diferença é que quando nós amamos a Deus, nós estamos amando o perfeito, nós não vamos encontrar falha na proposta que ele tem para a nossa vida, como nós encontramos na casa dos nossos pais. E mesmo quando a gente age em rebeldia e a gente quer construir do nosso próprio jeito, a gente tem essa opção no livre-arbítrio da nossa existência. Qual filho pródigo nós vamos sair pela estrada da vida, perdulários daquilo que nós recebemos sem merecimento? E quando voltarmos arrependidos, seremos abraçados e festejados por um Pai que ainda não desistiu e não desistirá de nós. Então, se muitas vezes na casa do meu pai e da minha mãe eu concordo em amor e respeito, mesmo querendo fazer diferente na minha casa, eu faço diferente, quando acontece isso na nossa relação com Deus, que a gente faz diferente não para perceber, eu aprimorei como geração a proposta de vida da minha família. Para os meus pais isso era um valor, mas que hoje não tem mais sentido. Na relação com Deus é diferente. Por mais que eu tente fazer diferente, eu descubro sempre que a proposta dele é a melhor para a minha vida. E às vezes é aí que as ondas se acalmam, porque eu entendo finalmente que a agitação do mar da existência está na minha rebeldia de não aceitar esse direcionamento do sagrado. E aí, é claro, a tempestade vem. Deus está trabalhando, está cuidando da nossa vida exatamente agora, nesse momento, enquanto a gente está aqui. Nesse momento. Essa história não é daqueles homens naquele mar da Galileia. Essa é a história dos homens e mulheres de hoje, nas tempestades criadas por nós ou que até nós chegam. Muitas dessas tempestades são a nossa rebeldia diante de uma proposta amorosa. Então, se nós queremos acordar o Mestre para acalmar a tempestade, acalmemos também o nosso coração. Se nós queremos a paz, conforme Francisco de Assis nos solicitava, que sejamos instrumento dessa paz. E nesse momento em que a gente vai enfrentar um ano inteiro de divisionismo político que vai se acirrar ainda mais, para além de uma pandemia, recebe um convite para onde houver óleo que você leve o amor, e onde houver ofensa que você leve o perdão. Não seja o arauto da mentira, da enganação. Queira construir a paz. Queira ser herdeiro do príncipe da paz e não do conflito. Ele nos chamou para que a gente pudesse trabalhar com ele, para que a nossa vida fosse permeada por esse relacionamento. Não queremos esquecer que Deus está lá, ele sabe tudo e tem poder absoluto sobre todas as circunstâncias. Ele tem um controle sobre tudo. Mesmo que pareça completamente fora de controle para nós, na nossa limitação de visão humana, para ele não tem falta de controle. Essa confiança
em Deus, em meio às tempestades, que a gente percebe em todas as escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, a gente sempre tem a promessa de que Deus vai estar lá. Os discípulos esqueceram que Jesus tinha dito que eles iriam para outra margem, que eles iam atravessar para o outro lado. Eles esqueceram e se fixaram na tempestade. Às vezes nós se fixamos nas tempestades. Nós queremos esquecer das tempestades e fixar na palavra de Deus, a confiança que a gente tem. É importante que a gente faça isso e entenda que nesse processo, para que eu possa ver as tempestades sendo acalmadas na vida, é preciso que eu mantenha um relacionamento com aquele que acalma a tempestade. É preciso que a gente amadureça, sabe, gente? Como a gente vê lá no fim da carta de Paulo, 1 Coríntios 13, ainda, né, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Quando ele diz assim, quando eu era criança, eu agia como criança, me comportava como criança, mas agora nada disso me convém. A gente se pergunta assim, tudo bem eu só chamar Jesus na hora da tempestade, quando eu sou espiritualmente infantil. Aí lá eu vou e chamo ele nesse momento. Mas depois eu vou pra balada e eu esqueço. Aí vem outra tempestade e eu chamo ele. Quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente começa esse que é a manifestação plena de Deus em nossas vidas, que é Jesus. A gente começa a se relacionar constantemente. A gente começa de fato, sabe quando você reclama assim, poxa vida, você sabe, Rossandro, fulano só liga pra mim quando tá mal, cara. Quando ele tá bem, nem lembra que eu existo. Quando ele tá bem, não me convida, não conversa comigo. É frustrante isso. Agora, deu um problema, tá precisando de dinheiro, tá precisando de um conselho, fulano liga pra mim. É só nessa hora que fulano liga pra mim. No mais, ele não liga pra mim. Poxa vida. Ainda bem que Jesus não fica chateado com a gente por isso, né? Porque quantas pessoas só buscam a Deus no caos? E quantas pessoas só estão no caos porque não buscaram a Deus no começo da história? Quantas tempestades podem, devem e precisam ser evitadas se nós chamarmos Deus no começo do processo e não no fim ou no meio do mar da agitação da vida? Portanto, do mesmo jeito que você quer que o seu amigo ligue para você também quando está com dificuldade, mas também quando está alegre e feliz, também para dizer para você obrigado, ou também para dizer que dia lindo, essa relação com Deus também é desse jeito. Não porque ele tem um ego lá e vai ficar magoado com a gente, mas porque é preciso que essa relação se desenvolva, que ela amadureça, para que a gente possa ter uma postura madura. Então, antes da tempestade chegar, eu posso solicitar a orientação do grande Rabi da Galileia para que a tempestade não chegue. Ou que eu também ainda assim entenda que às vezes a tempestade tem que vir, mas eu desenvolvo a confiança absoluta de ouvir, você vai atravessar o lago de uma margem para outra, ponto. E embora no processo, no percurso, intempéries venham a acontecer, você vai atravessar. Portanto, quando as ondas abalarem o barco da existência, segura firme nessa nau que Cristo dirige. Porque ela só afunda quando não é ele que está dirigindo. É seu ego, é você, seu poder temporário, as pessoas que você acha que conhece. Os recursos, nada disso é suficiente. Esse entregar-se absoluto é que é essencial. Esse movimento de finalmente entender que, mesmo em meio à tempestade, você se acalma, você sabe que o barco vai acalmar. Quando está chovendo forte, eu lembro quando era criança, tinha goteiras em todo canto da casa, né? E segura a televisão, tira a televisão para a água não cair lá, olha a tomada, desliga, aquela agonia toda, bota a bacia ali, balde aqui. E a tempestade passava. Ela passa sempre. Ela sempre passa. E o mais interessante é que ela limpa a cidade, ela limpa o clima. Depois de uma tempestade, à noite você percebe tudo muito mais brilhoso e limpo. Às vezes a tempestade, ela vem também com essa bênção de limpar, de sacudir as nossas consciências
que elas estão tão entorpecidas nesse mundo material cheio de coisas interessantes, que só uma tempestade chacoalha para que a gente volte a olhar para quem na polpa diz assim: onde está a tua fé? Às vezes a tempestade é na nossa vida, às vezes a tempestade é na humanidade, para que a gente olhe para o barco e para quem está conosco no barco, porque a gente está encantado com tudo ao redor, esquecendo o que é essencial. Então, a própria tempestade, muitas vezes, é a maior bênção que pode haver na trajetória de uma pessoa que faz um percurso e que muitas vezes pode se encantar no mundo das ilusões, se encantar com tudo que esse mundo oferece, esquecer o nosso objetivo, que é atravessar de uma ponta a outra e chegar do outro lado, guiado pelo Rabi da Galileia, pelo príncipe da paz, Jesus, a nossa esperança. Rubens Divina, estou aqui à disposição de vocês para responder a pergunta das pessoas, já agradecendo o carinho e a paciência de vocês em me escutarem esses minutinhos aí, para que a gente possa continuar esse bate-papo, galera. Tamo junto. Beber uma aguinha aqui. Fica à vontade enquanto você descansa aí um pouquinho a garganta. Tá muito bom. Tá muito bom. Tava muito gostoso. A gente ouvindo, aprendendo. E os nossos internautas aí acompanhando, espalhados pelo Brasil, pelo mundo. A nossa gratidão a cada um dos nossos parceiros que somaram para que esse nosso evento pudesse chegar aí em vários lugares. O José Camilo está acompanhando a gente, Rossandro, e ele faz uma pergunta que é a seguinte: Rossandro, e quando a tempestade é perene e vem em forma de algoritmos que hipnotizam nossa sociedade em frente a uma tela de celular, o que fazer? Excelente pergunta, tá, Zé? Porque você está falando de um contexto tão atual, né, das tempestades que a gente está vendo hoje. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência, como é que eu me livro de uma tempestade? Eu me livro de uma tempestade sem consciência de que está chovendo. Eu me livro de uma tempestade sem saber a intensidade dessa chuva. Então, a tempestade das redes sociais e da internet, dos algoritmos matemáticos que estão por trás das redes sociais, é algo novo para nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a intensidade e não negar que isso acontece. Nós não podemos fazer de conta que a lei é neutra, a gente não paga para estar na internet. Então, nós somos o produto, isso já é uma realidade. Se você não paga para ter Instagram, Facebook, TikTok, né, é porque você quer o produto. Não existe almoço grátis no capitalismo, né, Rubens? Assim, não existe, né? No have lunch free. Não tem almoço grátis. Então, assim, se você tá lá e você não paga, é porque você é o produto, é porque nós somos o produto. E hoje é importante a gente ter consciência disso. Então, eu até aconselharia algumas coisas que podem ajudar. Assista na Netflix O Dilema das Redes Sociais. É um documentário feito por pessoas que construíram essas redes sociais. O CEO do Twitter, pessoas que estão por trás. O cara que criou o botão de curtir do Facebook, que também tem no Instagram. Começou um grande processo nos Estados Unidos contra as chamadas Big Techs, que têm poder imenso. Também assista, se você puder, um diálogo entre Yuval Noah Harari, grande historiador, hoje uma grande influência no mundo, e que ele teve com Mark Zuckerberg, né, na própria sede do Facebook, hoje Meta, lá nos Estados Unidos, tem legenda em português. É importante a gente entender a tempestade, porque eu não posso me safar de uma tempestade, porque é como se eu saísse na chuva. Sabe aquelas chuvas que dão aí em Uberlândia, que inunda tudo, Rubens? Que eu vi até aquele cara no carro bem calmo. Olha só, gente, aquele carro já foi arrastado. Aí eu aqui tô bem, graças a Deus. E a água entrando lá, o cara calmo, porque aquele cara tava parecendo Jesus no barco. A tempestade calmo, tranquilo, né? Então, imagina se começa uma tempestade aí em Uberlândia, em qualquer cidade brasileira. Ontem aconteceu em Campina Grande e inundou várias áreas aqui da cidade também. Imagina se tá chovendo e eu fazendo de conta que não tá chovendo. Eu vou deixar de me molhar porque eu nego que tá chovendo? Não vai me molhar do mesmo jeito? Então, tomar consciência de que existe sim um elemento novo, uma variável nova na sociedade, que inclusive é usada hoje para nos jogar uns contra os outros politicamente, que são as redes sociais, criando bolhas, em que as pessoas não se comunicam, em que as pessoas não conseguem mais se escutar, em que se a pessoa não concordar com você, você não escuta, em que você só segue quem pensa como você, e o diálogo cessou, e o ódio toma conta dos corações. Então, tomar consciência desses algoritmos matemáticos, de como eles nos manipulam, é um primeiro movimento para que a gente possa acalmar essa tempestade. A sociedade já está começando a reagir para que a gente possa mitigar os efeitos deletérios, porque também tem os efeitos positivos.
ninguém pode demonizar, né, as redes sociais. Por exemplo, elas têm que ser controladas, precisam ser monitoradas, precisa se compreender quem está por trás disso e o poder que tem quem está por trás disso. Mas, por exemplo, é agora, através de vários canais que estão distribuindo essa nossa palestra, esse congresso inteiro, que o YouTube está chegando a muita gente em todo canto, né? E mesmo antes da pandemia, o congresso presencial era transmitido virtualmente para quem não podia estar em Uberlândia, como os outros congressos. Então, é o seguinte, como usar melhor esse bem que a gente construiu para a sociedade. E é natural que, no primeiro momento, a gente utilize mal, porque a primeira coisa que a gente fez com a energia nuclear foi explodir Hiroshima e Nagasaki, gente. Vamos lembrar disso. Não vamos esquecer disso. Depois, a gente começou a fazer muito bem com a energia nuclear. Por ano, milhões de pessoas são salvas do câncer por causa da radioterapia. Ou seja, tomamos consciência da coisa, da energia, e passamos a utilizá-la de forma benéfica. Que seja assim também agora com a internet, as redes sociais, esses algoritmos que estão aí dominando o cenário da nossa existência. Rossandro, tem várias perguntas neste sentido, da Thaís Helena Nogueira, de Souza. Rossandro, no meio da tempestade, não conseguimos enxergar nada e assim nos desesperamos. Pode nos dar uma dica para conseguirmos enxergar Jesus no leme do barco? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele vai estar lá, mesmo que a gente não enxergue. Porque muitas vezes a fé é esse salto, como diria o profeta Khalil Gibran, que meu avô adorava recitar para mim, poeta libanês. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus, quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Muitas vezes eu vou pousar em São Paulo com neblina completa, né? Você não vê absolutamente nada, nem o piloto vê. De repente o avião pousa. Ele pousa porque ele está confiando nos instrumentos que vão garantir que a aproximação do avião com o solo se dê matematicamente calculado, mesmo sem visibilidade nenhuma. Então, hoje, se a gente consegue construir isso com a matemática e com o posicionamento por GPS do avião versus a pista, a altura da pista, na cidade que você está pousando, Brasília a quase 1.000 metros de altitude, São Paulo umas 800 metros de altitude, no Rio, lá em Santos Dumont, 0 altitude. Então, tudo isso é controlado matematicamente na nossa limitada cultura e inteligência humana. Imagine Deus. Então, muitas vezes, eu não preciso enxergar para saber que está lá. Se nós já fazemos isso hoje na humanidade, gente, sabe, é incrível isso, que os profetas do Antigo Testamento viviam essa experiência já de perceber, né, de entender. Porque muitas vezes eu não vejo, mas eu sinto. Às vezes eu não sinto, eu não vejo, mas em fé eu digo que vai acontecer. O que é a fé? Eu digo, vou atravessar a tempestade. Mas você só está vendo o que é a tempestade? Eu só estou vendo a tempestade, mas eu sei que para além da tempestade existe a margem do rio. E é nesse momento que você não fica procurando evidências concretas ou um sinal específico ou alguma coisa que seja manifestação para você, para satisfazer a sua infantilidade humana. Tá aqui, tô aqui, meu filho. Não, assim, eu sei que você está aí. Quando a gente é criança, a gente tem que ver o pai. Tanto que a gente vai cair naquela brincadeirinha, né? Papai tá aqui. Cadê papai? Olha papai, a gente vai rir. Mas chega um ponto que você não precisa ver, você sabe que ele tá. Porque isso aqui acontece, chega um ponto que papai não tá aqui, papai desencarna. Acontece. E aí vem a saudade. E aí chega um momento de turbulência, como eu queria que papai estivesse aqui para me dar um conselho. Basta fechar os olhos, porque você sabe quem é seu pai e o que ele te diria naquela circunstância. Porque ele está lá. Imagina Jesus. Entendeu, Thaís? Muito bem, vamos lá, Divina, a próxima. A próxima é do Cláudio Barbosa. Como entender, quem não é espírita, que a tempestade vai passar em uma casa onde uma mãe paupérrima, sozinha, doente, cuida de 4 filhos com transtornos mentais graves? De fato, nessa hora, a concepção da multiplicidade das vidas, ela é muito, muito consoladora.
de entender, por exemplo, que essa mãe que faz isso, em meio a esse sacrifício imenso, ela provavelmente deve ter pedido isso, e esse pedido não é um pedido de condenação, tá, gente? Porque quem tem uma tarefa dessa tem muita força. É alguém que tem muita força. Vamos imaginar aqui, porque às vezes a gente vem, uma história dessa faz com que a gente queira fazer análise muito simplista sobre lei de causa e efeito. Mas, por exemplo, é muito comum, se você é uma mãe que tem muito dinheiro, que você pegue esses 4 filhos e terceirize. Manda um monte de cuidador, manda um monte de escola especial, porque eu vou pro salão, tal, tal. E às vezes, essa mãe, em circunstâncias limitadas, ela se obriga a ela cuidar, porque talvez ela tenha assumido esse compromisso. Eu estou dando aqui só uma dica de possibilidades que nunca é assim, uma coisa bem redondinha. Mas certamente entender o seguinte, na nossa jornada de eternidade, esse momento de estar passando por essa dificuldade de, com privação financeira, cuidar de filhos com transtornos mentais, é algo difícil, é algo grandioso também em contrapartida e algo transformador. E é importante para a gente que está ouvindo essa história pensar sobre a nossa dor. Não é tentar diminuir a dor que você sente, mas tentar dar uma relativização sobre a importância que você dá à sua dor. Porque, por exemplo, se você está escutando essa história, essa pergunta que foi feita agora, e está preocupado porque seu filho tem, por exemplo, déficit de atenção, porque ele está com dificuldade de voltar para a escola depois da pandemia, e você está desesperado como pai, como mãe, alguém que cumpre esse lindo papel de educar filhos em casa, pensa, olha como tudo pode ser mais difícil e pode exigir-se muito mais. Isso relativiza a nossa dor, nosso compromisso, mas mostra a grandeza da resposta, da multiplicidade das existências, para que a gente possa entender e suportar que a tempestade passa e a margem do rio chega. Muito bem, Divina. A próxima também para o Rossandro. A próxima pergunta. As tempestades vêm e vão. Como entender uma tempestade gigantesca, coletiva, que estamos passando, por exemplo, na Terra? Será que isso estava programado, Rossandro? Olha, do ponto de vista, quem seria eu para dizer que estava programado, né? Eu não tenho acesso a essa informação. Apenas eu acho que tudo obedece a um propósito muito grande. Primeiro, vamos lembrar que, do ponto de vista histórico, as pandemias elas acontecem, inclusive em ciclos que pegam mais de um século depois, acontece uma pandemia, né? Então, inclusive pessoas como Bill Gates havia dito, a gente tem um grande risco, não é uma guerra nuclear, porque as pessoas não vão querer se destruir, mas existem vírus que estão inertes, que podem acordar, existem vírus que podem ser construídos, existem vírus que a natureza pode criar, porque a gente está entrando nas matas e vírus adormecidos podem acordar e, de repente, serem avassaladores e trazer muita tragédia. E aconteceu isso. Então, digamos que para quem vive pensando a humanidade, quem tem acesso a informações, não foi uma surpresa. Agora, a grande questão é, o que nós tiramos como lição disso? É muito particular. Eu conheço pessoas que foram profundamente transformadas por causa dessa pandemia, mas eu conheço pessoas que estão pior depois da pandemia e pessoas que continuam tão egoístas como sempre foram, apesar da pandemia. Então, embora essa manifestação seja coletiva, a reação é individual. É claro que a gente gostaria muito que as pessoas se transformassem magicamente após um evento de tanta dor, mas tem gente que está só aguardando tudo voltar ao normal para voltar para toda a balada, indiferente à dor humana, à injustiça social, a tudo o que acontece. A quantas pessoas voltaram para a linha de pobreza depois desse evento? Porque só estão pensando em si. Então, embora seja uma prova coletiva, como cada um vai passar nessa prova, é uma resposta muito individual. E a pergunta que fica é, como eu vou passar por isso? O que eu tenho que realizar em mim nessa circunstância? Que crescimento eu tenho que ter e que aprendizados eu tenho que absorver diante de uma circunstância como essa? Olá, Rossandra Divina vai trazer mais uma pergunta. Vai. A próxima pergunta é do Jesus e da Zonita. A reabertura dos templos tem sido um farol para todos nós, os navegantes. Mas o vazio dos centros espíritas nos parece que temos medo da tempestade ou medo de acordar Jesus em nós. Eita, Divina. Eu me pergunto
como será o movimento espírita após a pandemia. Se você conversar com as pessoas, você vai perceber que há muito claramente uma sensação de que muita gente não volta, desde frequentadores a trabalhadores. E isso deve ser um questionamento que nós devemos nos fazer. Por que não vão voltar? O que é que nós estávamos oferecendo nessas reuniões que as pessoas acham que não são mais importantes? É muito mais fácil a gente achar, não, tá tudo massa aqui, é porque as pessoas não querem mais vir. Será que também não seria o momento a gente repensar a forma como nós construímos a experiência que as pessoas têm ao ir a uma instituição? Que tipo de acolhimento nós damos? Porque quando as pessoas se sentem amadas, elas não veem a hora de voltar. Mas se elas iam lá para receber uma aula intelectual de evangelho, elas podem fazer isso em qualquer canto. Elas podem fazer isso pela internet, elas podem ler, podem ver um podcast. Mas se elas iam lá encontrar afeto, se elas iam encontrar em nós Jesus, elas não vão ver a hora de voltar. Mas se quando a gente reabrir tiver vazio, não vamos nos perguntar por que as pessoas não vieram, culpando as pessoas. Vamos nos perguntar por que nós não estamos sendo amorosos suficientes para que as pessoas venham até nós. Talvez a gente se revisite enquanto instituições após essa tempestade. Talvez a gente se pergunte, né, se realmente muita gente não voltar, o que está dando errado, o que a gente tem que revisitar. Eu não tenho uma resposta, e isso aqui não é uma crítica rasa, mas é uma proposta de reflexão para todos nós que fazemos o movimento espírita. Que a gente deve se perguntar muito rapidamente como esse lugar, essa oficina de trabalho, tem que ser uma casa de acolhimento e amor. Porque quando amor e acolhimento, as pessoas certamente vão voltar, porque o amor é arrebatador. Mas se for só distribuição de conhecimento raso ou de exibição egocêntrica de vaidade, os templos vão ficar vazios. Esse tempo passou. É interessante que você tocou num ponto, e, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, a gente fazia de propagar essa mensagem, né? Uhum. Só que às vezes não era vista com os olhos que talvez tivesse um verdadeiro sentido de valor. A pandemia forçou todo mundo a observar de uma forma diferente a forma como comunicamos a doutrina espírita, a mensagem de Jesus. E aí eu acho que você está trazendo para a gente uma avaliação que vai fazer a gente parar para pensar, porque se nós não tivermos o amor ali dentro, a informação agora ela chega, independente de eu ir ou não ir à casa espírita. Exatamente. Então a gente tem que parar para pensar. Marcantemente, as pessoas têm que ir para esse convívio, essa congregação de afetos, para congregar afetos, né? Isso é imperioso. E aí uma coisa eu queria aproveitar, Rubens, para falar, até porque a gente já conversou juntos aí, você comigo, com a Divina e outros companheiros, sobre as muitas críticas que vocês receberam quando criaram a Web Rádio Fraternidade, o congresso em si também, né? Veja você que hoje, vocês, a TV7, TV Mundo Maior, todas essas repetidoras de eventos espíritas, poxa, elas se anteciparam para responder num cenário que agora faz bastante sentido, né? Imagine se não tivesse nada disso, a gente tivesse que criar do nada. Então, quando vem a pandemia, essa estrutura estava montada porque vocês, eu preciso dizer isso, eu preciso testemunhar isso, porque vocês tiveram coragem de suportar tantas críticas, como qualquer um suporta, né, Rubens, assim, ó, falar, inventar histórias sobre mim, criar conversa, dizer que eu vou fazer palestra espírita, gente, as pessoas, elas dizem isso, mentem, às vezes não diz meu nome, mas diz um psicólogo que mora no Nordeste, gente, é tão ridículo, e as pessoas acreditam nisso, Rubens. E aí, às vezes, você pensa assim, eu vou desistir, eu digo não, porque o meu compromisso é com Jesus, né? As pessoas gostam de desestimular, mas a gente tem que ficar sempre lembrando que tem na popa do barco um Cristo que, mesmo quando eu não enxergo, está lá. E a gente continua. As pessoas querem acreditar no que elas querem. Por que vocês estão há 13 anos aí, né? Porque vocês suportaram as pancadas. As pancadas da vida e as pancadas desse doloroso fogo amigo. O fogo amigo é aquele fogo que vem dentro do próprio movimento espírita, né? Eu tenho uma passagem de Emmanuel que ele faz uma linda análise daquela passagem de Jesus: quem comigo nos mesmos pratos come, hoje há de me trair. Eu sei que às vezes essa é a mais dolorosa
facada que a gente recebe na nossa tarefa, mas ela nos fortalece, porque ao mesmo tempo elas mostram a intenção de quem quer servir. Porque veja só, se uma pessoa ela está com raiva, por exemplo, do trabalho da Web Rádio Fraternidade, por que ela não chegar para você e dizer por que ela está com raiva, o que ela quer criticar? Se uma pessoa ouviu dizer alguma coisa sobre mim, ela sabe que tem como ter acesso a mim, por que ela não liga para mim e pergunta, está vendo isso? Simplesmente espalha a conversa, né? Então, é importante a gente perceber isso, porque as tempestades são de várias ordens, e tem pessoas que se prestam a ser o autor da tempestade e não aqueles arautos da paz, né? Então, é importante a gente perceber isso, porque, fundamentalmente, a mensagem do Evangelho, sobretudo para aqueles que conheceram uma pessoa tão amorosa como Chico Xavier, por exemplo, e nunca perceberam que ele vivia muito mais do exemplo, né, do que da verborragia. Ele vivia muito mais de um silêncio que era um grande grito de pregação do Evangelho do que de uma cacofonia que nada comunicava. Portanto, continuem, né, e que a gente possa voltar para as casas abertas e entendendo que a grande resposta que a gente vai dar a essa pandemia, seja em escolas e empresas ou nos movimentos religiosos, é afeto. É afeto, é uma troca de almas, porque o conhecimento hoje é profuso, completamente aberto e acessível a todas as pessoas. As pessoas vão lá se elas encontrarem amor, corações abertos, mãos dispostas a apertar umas às outras, olhos brilhando de amor e de acolhimento. Elas vão. Se não, elas de fato não vão voltar. E você estava falando e me vi aqui agora, né? A gente sentiu o que significa o abraço quando a gente não pôde abraçar. Um simples abraço. Então a gente às vezes não dava tanto valor, né? Um simples encontrar com um amigo, trocar um abraço, né? Mas a Divina vai trazer a última pergunta, vai, Divina. Muito boa a sua resposta, viu, Rossano? De muitas reflexões. Obrigado, Divina. O Adolfo, aliás, espera aí. A Lina Calil, como acalmar a tempestade nos corações alheios, quando ela é fomentada por diversos líderes espalhados pelo mundo? Olha, uma coisa que a gente aprende muito na vida é que a gente acalma quem quer ser acalmado, né? Então, acho que nós estamos num momento de tanta confusão no planeta que conversar não está resolvendo, porque as pessoas não querem escutar você, a não ser que você venha concordar com elas. Dizer que elas estão certas em absolutamente tudo. Então, dentro dessas circunstâncias, e eu faço isso porque eu faço escolhas assim na minha família, a primeira coisa que eu faço esse é um assunto que nós não falamos, nós não vamos deixar que esse assunto venha dividir nossa família, então um acordo tácito, que toda vez que alguém quer sair dele, a gente, opa, mudamos de assunto, porque não há diálogo, as pessoas não conseguem dialogar. E eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar é acalmar-se a nós mesmos. Eu não posso pedir calma se eu não tiver essa calma. E tem coisa que só o tempo vai responder. A verdade, ela é filha do tempo. Ela não é filha da gritaria, das narrativas de lado, do outro. É filha do tempo. Tem coisa que só o tempo vai mostrar. Então, tentar insistir, chacoalhar as pessoas para elas acordarem, não vai funcionar. Vai só tornar o clima ainda mais complicado. Então, sejamos agentes da paz, vivamos em paz, né? Vamos manter nossas relações com as pessoas que nós amamos, apesar das divergências de visão de mundo, porque isso também é uma prova da nossa capacidade de amar quem é diferente. Porque muita gente diz assim para mim, nessa pandemia revelou os meus parentes. E quando ela me diz isso, ela está dizendo para mim, revelou quem você é. Porque se você só ama os parentes que concordam com você, então você está do mesmo jeito. Então, essa pandemia revela a nossa capacidade de amar as pessoas que discordam da gente, que pensam de forma até absolutamente, completamente diferente em vários planos da vida, mas que temos que conviver. Porque se Deus quisesse que o mundo fosse igual, ele tinha criado a floresta de eucalipto na humanidade. Todo mundo era igual a floresta de eucalipto clonada. A diversidade faz parte da experiência humana e ela também é um teste da nossa própria resposta de maturidade espiritual e de paz de espírito que ainda temos ou não. Então, primeiro construa a paz no nosso coração, vivenciar a experiência do respeito, essa visão, por mais distorcida que você acha que o outro tenha, porque o que a gente está vendo agora, só com o tempo é que a gente vai poder acalmar
para voltar a se encontrar. Porque agora a temperatura está muito alta para qualquer diálogo. É como se fosse conversar com embriagados. Você imagina conversar com uma pessoa embriagada no meio da rua, Rubens? Alguém consegue conversar com a pessoa? Não adianta. Você só consegue conversar quando a pessoa voltou ao mínimo de lucidez e passou a ressaca. Tem que esperar isso. Então nós temos que esperar que passe a lucidez e que passe a ressaca para finalmente a gente conversar. Cara, a gente ficaria aqui, né, Divino, o tempo todo falando com você. Viu que eu cocei, é bem mineirês, né? Mas foi muito bom. Eu percebi. Amo esse povo mineiro, amo demais. Olha, a gente já tem agendado para 2023, se Deus quiser, presencial, tá? E já coloca na agenda da Janine também para ela vir junto, viu? Pra gente vai ter uma alegria grande. Saudade de vocês. Falou também de vocês, gostei. Ai, falei, em homenagem a meus amigos desse Triângulo Mineiro e todos que estão nos assistindo aí, Brasil e mundo afora. Como é que é o nome do time de futebol aí de Campina Grande? Aqui tem dois, tem o 13 e o Campinense. Como eu sou um espírito evoluído, eu torço pelo Campinense. Minha esposa, apesar de ser evoluída, nesse aspecto não, ela torce pelo 13. Mas a gente convive, tá vendo? É possível. Meu menino que mexe com essa coisa de esporte, tá lá em Goiânia trabalhando na TV, falou assim, o Rossandro, eu acho que ele torce pro Campinense mesmo. Campinense. Exatamente, acertou. Então tá. Rossandro, nossa, quando a gente te ouve falar assim, né, com tanto sentimento, sabe? E responde tantas perguntas, assim, com tanta profundidade, a gente com carinho, a gente vê o quanto é bom, né, a gente estar junto. Nossa, muito obrigada, viu? Foi um momento, assim, maravilhoso. Deus te abençoe. Beijo no coração de vocês dois, bem grande, apertadinho aí. Vocês sabem o quanto eu tenho carinho por vocês, o quanto eu já vi várias etapas, várias trajetórias, várias pauladas que vocês receberam, mas que estão aí continuando fazendo esse trabalho. Que Deus inspire vocês, toda essa rede de apoio da Web Rádio Fraternidade, né? Espalhada aí. Onde eu vou, tem gente lá transmitindo. E a inspiração que vocês deram para tantas outras, né? TV7, um monte de gente que reproduz um trabalho tão bonito, para que a gente faça essa aqui é uma grande caridade, que é a divulgação dessa mensagem libertadora. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço. Né, Janine? Beijo em vocês e todos que estão nos vendo. E aí, vamos trocar a prece, tá bom? Sempre. Com certeza. Fica com Deus, meu amigo. Um abração para você. Vocês também. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.